Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Denise Pinhão. Bom dia, amigo ouvinte, amigo internauta. Bom dia, emissora da Fraternidade, nossa rádio amiga de todas as horas, Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Denise Pinhão, tenho a alegria de, junto com vocês, refletir um pouquinho sobre temas do Evangelho de Jesus, aqui no programa Evangelho e Vida, e agradeço a oportunidade. Nosso tema hoje consta no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm puro o coração. No contexto bíblico, essa instrução consta em Mateus, no capítulo 5, versículo 8, que são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. E depois em Marcos, no capítulo 10, versículos de 13 a 16, ele fala das circunstâncias em que Jesus nos disse para que deixasse que fosse a ele as criancinhas. Vamos fazer a leitura do item 2 nessa passagem de Marcos. Então, apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse e, como seus discípulos, repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E, abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Aqui, amigo ouvinte, vamos nesse primeiro momento pensar no contexto da época em que Jesus nos trouxe essa instrução tomando a criança como símbolo. Os judeus tinham muita preocupação com as formas externas, com tudo aquilo que vinha de fora. Em várias passagens nós observamos situações em que se tornava impuro aquele que tocasse ou se aproximasse de um irmão leproso, aquele que comesse com um publicano, comesse, por exemplo, sem lavar as mãos. Era recomendado que deixassem as sandálias nas portas. Essas eram atitudes da época que condenava quem praticava, como também aqueles que tivessem contato com essas pessoas. E Jesus nos trouxe a mensagem justamente para explicar que antes de olhar, de pensar nos comportamentos externos, na pureza exterior, o importante é olhar para dentro, para o interior, para tudo aquilo que vem do coração. E para falar, para explicar sobre essa pureza de coração, o Mestre nos traz o exemplo da criança. E o que representa a criança? A criança é símbolo de espontaneidade, de confiança, de pureza de coração, da inocência. Na infância, o comportamento ele é marcado por essa espontaneidade, expressando a naturalidade desse sentimento na relação com a alma e na confiança com o outro. A criança interage buscando no outro o brincar, o conhecer, o se aproximar nessa relação espontânea, rica de troca e de confiança. A criança não tem preconceito, não discrimina, ela simplesmente está ali para o outro, para a vida, para as oportunidades, para o momento, para aquele momento presente. E nessa relação a criança aprende a confiar
Isso traz uma condição emocional saudável para as próximas fases do seu desenvolvimento. Não vem ao caso aqui aprofundarmos esse ponto, mas é relevante enfatizar que quando essa garantia de afeto, de troca com o ambiente é deficiente, é inadequada, isso pode gerar nessa fase precoce da criança, do seu desenvolvimento, perturbações emocionais para a vida futura. Voltando à criança como símbolo de pureza, na relação onde ela busca no outro a interação, o aprender, isso também traduz confiança, que expressa fé. E na fé verdadeira, nós confiamos, acreditamos, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. E quando Jesus, nessa passagem, fala da pureza de coração, sinalizando em nós a necessidade de limparmos o nosso coração, ele também propõe a conquista da confiança. Amigo ouvinte, nossa natureza é divina. A confiança faz parte, está na essência do nosso coração. E Deus confia em nós, e mais, além de confiar, Ele aguarda pacientemente o tempo de cada um para o despertamento da consciência, para o amadurecimento rumo à plenitude. E se o Pai confia em nós, por que somos ainda tão desconfiados? Porque nossas relações são muitas vezes superficiais, pelas aparências, e não genuinamente puras. A desconfiança que muitas vezes é sentida no nosso mundo interno é decorrente das influências do meio, sendo motivos de frustração, angústia, inseguranças que ainda não sabemos lidar. E o ensinamento aqui maior de Jesus revela a sintonia com o sentimento que vem do coração puro, sem a maldade, sem a descrença do pensamento que ainda ocorre em nós, adultos. Vamos seguindo nossas reflexões, acompanhando agora a leitura das Instruções dos Espíritos, item 18, Deixai vir a mim os pequeninos. O Cristo disse: Deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras profundas, em sua simplicidade, não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava para si a criatura adulta, ainda em infância intelectual, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sob os domínios do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento conquistaria para ele o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua ternura e misteriosa autoridade. Ele foi a luz que clareou as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Foi o iniciador do espiritismo que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada,
Não se trata mais de crer indistintamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa que une o que foi ao que é. Em verdade vos digo, a manifestação espírita vai crescer no horizonte, e eis aqui o seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume das montanhas. Essa mensagem é de João Evangelista, Paris, 1863. Aqui João Evangelista ressalta que as palavras de Jesus não foram exclusivas às criancinhas, mas a todos nós. Nesse trecho, Jesus chamava para si a criatura adulta, porém ainda em infância intelectual, os fracos, os escravos, os viciosos, e que todos esses, sem distinção, se dirigissem a ele naquele momento. A mensagem também se refere ao quanto ainda nós estamos presos aos aspectos materiais, sobre o domínio dos nossos impulsos, instintos, e fala também da necessidade de avançarmos para a razão, para o discernimento, para a potência da vontade na nossa alma. E quantas vezes a gente fecha os olhos da nossa alma, abrindo brecha para atitudes menos dignas, passando pelo julgamento, pela exclusão social, pelo preconceito, pelos nossos vícios morais, sem enxergar com os olhos do coração o irmão, o nosso próximo. E voltando para a criança, símbolo do nosso estudo hoje, como ela age? A criança gosta porque gosta. Ela gosta com ternura, com boa vontade, manifestando o desejo de se aproximar. A criança, diferente do adulto, não se preocupa com a aparência, não julga. Para ela o importante é o afeto, é a relação, a troca, é a experiência do sentir e não do pensar. E essa é a proposta de Jesus, que a pureza de coração passe pelos olhos da nossa alma, a começar dentro da nossa família, no nosso trabalho, na sociedade, no segmento religioso que pertencemos. E é esse exemplo que Jesus nos deu, que façamos como Ele, apoiando uns aos outros em todas as situações que vivenciamos, que possamos ter indulgência, benevolência, perdoando as faltas alheias, ajudando na fraqueza do vício moral do irmão que está ao nosso lado, porque essa fraqueza já pode ter sido nossa ou possamos ser nós amanhã caindo nesse vício e precisando de ajuda. Via de regra, a gente está sempre armado, desperdiçando tempo, se preocupando demais, perdendo oportunidades, porque a gente está mais voltado para as coisas externas, para as aparências, do que para aquilo que realmente é importante, o que está na essência. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. A proposta de Jesus é trazer, viver esse evangelho no coração, um coração aberto, assim como a criança que abre o seu coraçãozinho para aprender, para trocar, para um novo olhar, um novo caminho, o Evangelho trazendo essa nova perspectiva para a nossa vida,
seguindo com a fé, com a confiança, sempre no amparo da misericórdia de Deus. É claro que os nossos desafios a gente não tira de letra. Somos testados e diante das situações difíceis que atravessamos e que às vezes podemos até ter a impressão de que está tudo errado, mas não está, meu irmão. A gente é que ainda não consegue compreender. O Evangelho nos convida para um olhar de atenção, ver com olhos de ver, um olhar compassivo para os fracos, para os oprimidos e para aqueles que, como nós, também erram. A ideia central aqui é tratar o outro como gostaríamos que nos tratasse, treinando a prática da indulgência para com as faltas alheias, sendo firme conosco para vencermos as nossas imperfeições, buscando bom ânimo, trabalhando sempre buscando boa vontade, com compromisso do Evangelho, trazendo para a nossa vivência diária. Hoje temos a doutrina espírita, Consolador prometido, nos dando as orientações, os esclarecimentos, ampliando nossos horizontes, trazendo as diretrizes seguras para a gente caminhar, vencer, progredir. Temos a inteligência, mas precisamos avançar também com o comprometimento para o nosso desenvolvimento moral, limpando assim nosso coração dos vícios que ainda tornam o homem impuro no campo do sentimento. Voltando na mensagem de João Evangelista, ele nos traz assim: meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa que une o que foi ao que é. Em verdade vos digo, a manifestação espírita vai crescer no horizonte, e eis aqui o seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume das montanhas. É muito bonito, né? Toca profundo na gente, fala do encontro com a nossa verdade, extraindo da letra o espírito que vivifica em nós, que são as palavras de Jesus. E o Espiritismo, essa doutrina progressiva, é a luz a nos guiar na lei de amor que Jesus veio nos ensinar. Jesus ensinava contando histórias o tempo todo, falava por parábolas, convidando-nos sempre para o entendimento, para o olhar de principiante, de curiosidade, para aprender com pureza de alma, como a criança. E como anda a nossa criança interior? Nas nossas relações afetivas, agimos de forma espontânea, com naturalidade? Nossa comunicação é sincera? Perder a espontaneidade significa deixar de confiar em nós e nos outros. Isso traduz um comportamento de insegurança emocional. E nesse sentido, vamos guardando no campo do nosso coração impurezas dos julgamentos, da intolerância, das posturas críticas, de incompreensão. E esse é o pior lixo, aquele que vai refletindo no nosso psiquismo ideias cristalizadas, equivocadas, rígidas, com necessidade urgente de mudança desses paradigmas, de uma limpeza emocional desses comportamentos. A confiança é marca natural na infância.
À medida em que vamos crescendo e nos relacionando com as pessoas, sofremos influências e também influenciamos. Nesse sentido, a ingenuidade, a espontaneidade podem dar lugar à dura realidade da vida, especialmente quando ela se apresenta num cenário de desilusões, sofrimentos, violências, comportamentos de mentira, manipulação, abuso de poder, passam a ser sinais comuns na conduta de muitos adultos. E assim a relação de confiança fica ameaçada, refletindo comprometimento com a nossa paz interior, com o nosso equilíbrio, com a nossa alegria de viver, a nossa forma espontânea de se relacionar. A mensagem de Jesus foi e é atual para o resgate da virtude da pureza em nós, para um compromisso e envolvimento com a vida, com o sentido de existência, despertando a conquista dos valores do reino de Deus em nós. Amigo ouvinte, se antes achávamos que essa mensagem era somente para as criancinhas e levávamos para o trabalho da evangelização infantil, hoje sabemos que o trabalho é conosco. O que cabe aqui é o exemplo capaz de transformar. Nós somos essas crianças da mensagem, trabalhando em nós o orgulho e o egoísmo, traçando um novo caminho com um coração mais limpo. Esse é o roteiro mais seguro, no caminho reto, um roteiro mais saudável e feliz, embora saibamos que as dificuldades poderão surgir. Habitamos um mundo de provas e expiações, mas a nossa mudança interior representa um novo tempo, o tempo da regeneração no nosso coração cristão. Permita que o seu coração se encha de ternura e de sensibilidade. Se emocione com a beleza da vida, com um gesto solidário, com a mão estendida ao irmão. A vida é plena de sensibilidade para os corações que amam com pureza. Não se deixe levar pela maldade, se impressionar pela violência. Insista na sua vida, na amizade verdadeira. Investe na alegria. Se entusiasme com a vida, no contato com a natureza, com o belo. Acredite, querido irmão, que o reino de Deus se alicerça nesses valores significativos. Busque-os desde já e seja feliz numa nova proposta de vida. Diante de qualquer dificuldade, busque Jesus. Busque, traga para seu coração, pelo seu pensamento, a figura amiga e serena do Mestre. Quem recorre ao seu coração bondoso e puro encontra paz, equilíbrio, força para prosseguir. Eleja Jesus, seu amigo de todas as horas, trazendo proteção e luz. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos e agradecemos a oportunidade dessas reflexões. Desejamos a todos um evangelho de luz, refletindo humildade, pureza e muito amor. Lembremo-nos, o que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. Amigo ouvinte, seja o que for, mantenha sempre a serenidade e a confiança e busca o Evangelho. Acredite e siga confiando na proteção divina. Até breve, um abraço, votos de paz.
Denise Pinhão. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.